Conversa hoje com Valdo Robato, artista plástico e professor. Valdo, você nasceu em Salvador em 1961, estudou arquitetura, estudou belas artes na Católica, mas artes plásticas, a pintura é que é o teu caminho. Quando é que começa na arquitetura essa saída para belas artes? Eu acho que mesmo estando artista plástico e tendo a formação de arquiteto, a arquitetura me persegue nas artes plásticas. Certo? E a arquitetura me deu um embasamento estético, certo? Teórico inclusive, da história da arte, da história da arquitetura. E tudo isso colabora para que eu possa formular meu trabalho com algum conteúdo, pelo menos para mim. Né? E a arquitetura é minha paixão. Adoro a arquitetura em termos esculturais, a escultura da arquitetura, as cores, a beleza, a forma, o movimento dos volumes. Então isso é arte. Eu mudei de instrumento, mas eu acredito que, em sendo arquiteto ou artista plástico propriamente dito, a essência para mim é a mesma. E ela me foi muito importante. E o que há do arquiteto ainda neste trabalho? Eu acredito que do arquiteto existe a paixão pela cidade, pelo urbano, pelas pessoas, pelo movimento, pelo vai e vem, pelo desencontro, pelo encontro, visto que a cidade é nossa casa. Na cidade acontece tudo, a gente circula, a gente vive, a gente chora, a gente ama, a gente vai, a gente vem. Hoje a gente vai, às vezes não vem, mas a cidade é o fascínio, os olhares, o escópico, né? E isso tudo faz parte do meu trabalho, da tônica do meu trabalho. E eu procuro, eu chamo até uma série de janelas urbanas, não a janela propriamente dita, mas a janela do olhar, que você vislumbra o urbano, vislumbra a cidade, você interage, você se sente participante. É como se você olhasse uma janela ao longe e você imaginasse aquela família, aquelas pessoas, aquela vida que está ali dentro. Então é mais ou menos isso que eu sinto com as janelas do olhar para o urbano. E estas janelas dentro do seu trabalho, elas olham tanto para o tráfego, tanto para a violência urbana, como olha para as flores, as árvores, esse tipo de coisa, né? Eu acho que no fundo eu olho para mim mesmo. Quem sou eu nisso tudo? Quem sou eu na cidade? Quem sou eu? Então, o artista, aliás, a finalidade do artista é ele se descobrir na pintura. Ele é uma linguagem, ele está querendo se conhecer e ao se conhecer, ele começa também a poder interagir com as pessoas. Então, é essa a finalidade do artista, a meu ver. Eu me sinto assim. E essa conversa que há na sua arte entre abstração e figuração? Olha, o desenho é muito participante nos meus quadros, nos meus trabalhos. Talvez pelo fato de ter facilidade em desenhar, de ter noções de perspectiva, de proporção. Então isso não escapa. Alguma vez você aprendeu para você não é deixar de lado, mas derivar um pouco em relação a isso, não é tão simples. Então isso pesa no meu trabalho. Então o desenho vem, é como se eu construísse com o desenho e tentasse desconstruir com a cor. Então o meu trabalho gira assim, é um figurativo que tende a abstrair. Embora eu ache que não existe o abstrato seria o ideal do trabalho do artista. Pois o próprio trabalho, em sendo abstrato, ele está inserido num contexto geométrico. Então ele é figurativo, ele tem uma figura geométrica. Mas, dentro da sua obra, eu faço essa leitura, né, de que a forma vem da cor, porque você é essencialmente um colorista. Seus trabalhos são carregados de cores, você deve ter sido uma criança com a caixa de lápis de cor e daquela de 60 lápis para pegar todos e brincar, né? Como é que você se sente sendo denominado como um colorista? Eu acho porreta, porque fuge um pouco do desenho e o colorido tem um aspecto psicológico também.
Eu gosto da harmonia das cores. As cores não são jogadas aleatoriamente. Tudo bem, às vezes o acaso faz com que a composição suja, a harmonia suja. Mas o colorido diz o psicológico do artista, diz o estado emocional do artista. Ou sugere, não tenta sugerir. Mas nessa sugestão... Embora eu ache que cores às vezes escuras não quer dizer tristezas, e cores berrantes ou quentes não quer dizer alegria, e é relativo. Mas o artista sente o porquê, certo? Aquele tom, o porquê aquela cor. Mas nessa sugestão sua, dá para sentir também dois momentos que caminham juntos na sua obra, não brigam um com o outro, nada disso. Que é o gesto que está basicamente nas suas cores e a linha que está basicamente nos seus desenhos. Como é que conflui e vem para a gente com uma coisa única? Eu acho que quando a gente pinta, tudo isso, uma coisa vai corroborando com a outra e fazendo e acontecendo. Eu desenho às vezes com um gestual, a cor sai de forma casual. É difícil a gente controlar. A gente começa com a intenção de um quadro, certo? E ele vai tomando outros caminhos. E aí que entra a prática do artista, o exercício do artista, o tempo de trabalho do artista, que as coisas vão acontecendo e a gente não vai se aperceber. Às vezes, eu me sinto, como outros artistas também, espectador do próprio trabalho. Então, você fica tão à vontade com a parte técnica e tão à vontade em querer se descobrir naquele quadro, que todas essas nuances de desenho, de cor, de forma, isso vai surgindo de uma forma espontânea. E o trabalho acontece até que a gente sinta que ele aconteceu. Nisso do seu trabalho, quando foi a sua primeira exposição? Bem, eu participei da minha primeira exposição, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha um professor Euler, certo? Na antiga Panorama, no Largo 2 de Julho, que tinha muitos artistas, era uma figura formidável. Então, comecei com ele, depois ele acabou falecendo e eu pintei já tinha uns 14 anos, comecei a pintar por mim mesmo e tal. Né? E aí eu fui fazer, aos 15 anos, uma exposição individual. Foi a minha primeira exposição individual, certo? Lá também na Panorama. E a partir daí, então, eu acho que nessa idade, na adolescência, você ser tomado de uma exposição e as pessoas comparecendo, vendo, ou te dando força, elogiando, certo? Podia até gostar ou não gostar do trabalho, mas isso pouco importa. Então isso é um grande incentivo. Então para mim foi uma coisa que me marcou muito. A partir daí a pintura nunca escapuliu da minha vida, nunca ficou de fora. E eu tenho com ela uma identidade, uma unicidade muito grande. E foi daí, eu acho que as coisas começam cedo também. Claro que uma determinada pessoa pode começar a pintar aos 60 anos, mas ele teve algum toque inicial lá atrás que de repente não foi levado adiante e que tentou resgatar adiante. Então é mais ou menos isso. A exposição na minha adolescência me definiu, certo? Com aquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu gosto de fazer. Pintar. Agora, houve algum incidente aí que leva esse garoto e adolescente ligado à pintura, que vai para a arquitetura na hora do vestibular? Mas aí que tá. A família, o diploma. Olha, talvez o medo também, porque o artista plástico, hoje em dia é até mais fácil, mas antes era um pouquinho marginalizado. E você vindo de certa forma de uma classe média, você ficava um pouco assim à deriva. Pô, esse menino vai ser o quê? Artista? Certo? Então a pressão é muito grande, não é fácil. Não é fácil. Então, e também pela formação, pelo conhecimento e pelas facilidades que eu tive em ingressar em arquitetura. Embora adore arquitetura, tenho paixão pela arquitetura também. Mas é mais ou menos isso, pela dificuldade. E eu vejo,
que muitos artistas se perdem por não conseguirem dar continuidade ao seu trabalho, ao seu sonho, se deparam com a realidade de dificuldades. Outras profissões têm, mas o artista tem bastante e acaba se perdendo no meio do caminho, não conseguindo se segurar no seu sonho. Isso é frustrante. Talvez eu, apesar de arquiteto, tendo sido arquiteto, que hoje eu não me considero arquiteto. Certo? Eu tenho uma formação de arquiteto, mas não me considero arquiteto. Certo? Eu me agarrei nas artes plásticas, com essa formação me agarrei nas artes plásticas e acreditei, eu deixei a arquitetura de lado e não foi fácil. Essa pergunta não teria validade dos anos 50 para trás, porque a arquitetura fazia parte de Belas Artes. Com certeza. Niemeyer estudou eu não peguei essa época. Ele se formou na Escola de Belas Artes. Exatamente. E Lúcio Costa, ele, e Companhia Limitada. E foi um terrível ter separado esse conjunto tão harmônico, que faz parte dos arquitetos. E no nosso caso aqui, a Escola de Belas Artes é centenária e a de arquitetura não é. Né? Exatamente. A de arquitetura já vem dos anos 50 para cá, essa coisa. Mas em 1986, você abre uma escola de arte, basicamente de pintura, vamos dizer assim, né? Eu não sei se tem outras áreas e tal, mas de pintura. Valdo Robato, Oficina de Arte. São 20 anos de ensino. Estou fazendo 30, Cláudio. 30, 86? 86, 96, 30 anos disso. Eu é que estou errando a matemática aqui. 30 anos de ensino. Você, ensinar é o grande aprendizado? Com certeza, aprendi demais. Eu na primeira semana que eu abri a escola de arte, aliás, vou dizer o porquê eu abri a escola de arte. Eu abri a escola de arte pelas dificuldades mesmo. Porque como pintor eu não conseguia vender meus quadros. Então, eu tenho que fazer alguma coisa correlata para tentar me manter como artista plástico. Certo? E tive a possibilidade de abrir uma escola de arte. E na primeira semana foi terrível. Eu disse, poxa, eu não vou aguentar até o final do mês. Certo? Porque não é fácil, as pessoas, já é difícil lidar com gente. Difícil. Mas talvez a dificuldade estivesse em mim. Certo? Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo a conhecer as pessoas e vendo que elas são muito parecidas. Muito parecidas. Todos nós somos muito parecidos. Tem algumas nuances que diferem, mas o básico é muito parecido. Então, eu comecei a gostar de ensinar. E nesse gostar foram vindo alunos, outros alunos e alguns alunos que um potencial muito grande, alunos que tinham uma capacidade fantástica de desenho, de pintura, que bastava mostrar um pouco o caminho que eles deslanchavam, e com isso eu aprendia e aprendo. Então, até hoje eu ensino, eu tenho um prazer em ensinar, eu tenho um prazer em conversar sobre arte, eu tenho um prazer em ver um aluno se descobrir em umas pinceladas, isso é fantástico. Não é? É o teu negócio. Eu já li a respeito de arte dizendo que é o seguinte: arte é democrática, é para todo mundo, agora viver de arte é para poucos. É mais ou menos por aí, certo? Então eu gostei. Então até hoje, mesmo trabalhando tendo um meu trabalho especificamente de pintura mais alavancado, eu não deixo de ensinar, eu gosto de ensinar, eu preciso também de ensinar, é a verdade. Certo? O artista, ele está lutando sempre, batalhando sempre. Não é fácil, mas é uma satisfação fantástica, quando você gosta do que você faz. Esta sala de aula que você realiza diariamente é o seu ateliê? É o meu ateliê, transforma numa sala de aula e é ali mesmo que eu pinto meus quadros. Com os alunos palpitando? Não. Aí realmente antigamente eu pintava junto, mas depois criou
você vai adquirindo uma técnica que precisa não pode parar muito, você tem que dar uma continuidade no trabalho. Então, às vezes, as interrupções, você perde o fio da meada. Então, por isso, eu acabo pintando em separado, num momento específico, e a aula em outro momento. Mas, inicialmente, a gente pintava todo mundo junto. Agora, nesses 30 anos, são centenas de pessoas, né? Eu acho que milhares até. Milhares. E vou lhe dizer, eu conheci pessoas formidáveis. Tem gente que está comigo, por incrível que pareça, até hoje. Certo? Aí você pergunta, não aprendeu a pintar? A pintura, a arte não se aprende, você se desenvolve sempre. No momento que você disser, ou algum artista disser que eu sei, ele tá equivocado. É sempre uma busca, você quer mais, você se sente incompleto. Então, essa incompletude do artista o persegue sempre. Porque a base da arte é ser descoberta. É descoberta. É a invenção. Claro, e a insatisfação também, em você querer mais, para, sei lá, quem sabe um dia você chegar e, eu fiz o quadro de minha vida. É mais ou menos isso. Agora, dentro disso de você ser professor, o domínio técnico seu do desenho é fundamental, né? Sem dúvida. Para, inclusive, sem dúvida, ser a pessoa que está ali lecionando para aqueles alunos. Com certeza. Não pode chegar lá e fingir que faço. Tenho que fazer. Tem que fazer. E outra coisa, ensinar arte não é meramente ensinar a técnica da arte, mas que a pessoa se encontre na arte. Às vezes a pessoa tem dificuldades técnicas e a gente tem que ver uma técnica que ela consiga certo domínio para poder se expressar. Então é isso, ela acreditar, ela desenvolver a percepção. Você não desenvolve a técnica primeiramente, você desenvolve a percepção e em percebendo a técnica vai chegando. Então é mais ou menos isso. Então tem alunos que tecnicamente desenvolve, outros não, mas tem um trabalho interessante. Então eu não ensino a técnica, eu diria que eu ensino a postura de trabalhar com arte, trabalhar com pintura. Então é isso que eu venho há 30 anos e, de certa forma, eu vejo resultados satisfatórios. E sempre exibindo esses alunos, apresentando esses alunos, eu acho fazendo mostras e exposições coletivas deles e trazendo eles para sentir como é esse meio. Com certeza, porque isso é importante. O artista ele precisa mostrar, então o resultado final do quadro depende do observador. Ele é o fazedor, mas sem um observador o trabalho não está completo. Então isso é fundamental para ele acreditar que está dizendo algo, está dando um recado, em se tratando da linguagem que é as artes plásticas, a pintura. Eu vou aqui pegar 3 frases suas, 3 pensamentos seus, que eu queria que você descesse mais dentro deles para falar. Acredito na arte como uma linguagem que transpõe a própria limitação das palavras para expressar as sensações humanas. A partir desse interesse, extraio elementos de composição para criar minha obra. Eu diria que aí entra um pouquinho, não sou psicólogo não, viu? Um pouco de psicologia, porque de certa forma a gente se encontra com o inconsciente, né? Ou talvez com o inconsciente coletivo. E desse inconsciente não são palavras, são símbolos, são imagens que sugerem a intenção de dizer alguma coisa. Essas imagens, para mim, significam alguma coisa. Um quadro, uma imagem, significa alguma coisa. Para o observador, significa outra. E ele interage e consegue a leitura do quadro ao modo dele. Então, é mais ou menos isso. A forma, o objeto, se torna, digamos, símbolos para dizer algo. Se a gente colocar em palavras, eu acho que a gente limita, é isso ou aquilo. Então fica em aberto, cada um sente com o seu coração, digamos assim. A pintura é uma linguagem em si mesma, que cada um tem que decodificar. Com certeza. Então eu mesmo, rapaz, olha, por mais que o quadro seja figurativo, alguém chegar para mim, o que significa isso?
Para mim é um, sabe, eu fico, sabe, eu acho que não tem que perguntar, isso é, se você achou que é aquilo, certo? Você interage à sua maneira, o importante é você interagir, extrair daquilo algo que lhe complete, né? Mas eu respeito as pessoas, isso faz parte do processo, claro. A outra frase é essa: a elaboração do meu trabalho ocorre de forma impulsiva, onde o ofício de pintar se tornou uma questão da necessidade de me comunicar. Sim, depois de tantos anos de trabalho, a coisa vem de uma forma espontânea, vem de dentro, vem de uma forma, certo? Eu digo assim, abrupta mesmo. Não que eu ataque o quadro para acabá-lo, não, mas eu digo assim, a ideia, a concepção, o desenvolvimento, ele vai surgindo e eu não tenho grandes intenções, ele vai surgindo. Então se tornou para mim a minha maneira de dizer alguma coisa, certo? Eu acho as palavras realmente, vou repetir, muito limitadas para a essência do ser humano, ou do sentimento humano. Então a arte diz isso, aquele ar, aquela sensação de beleza, não a beleza visual, mas a beleza do bel prazer, do se sentir bem, ou tocado por aquilo, não tem palavras para descrever. A coisa vai surgindo. Nessa frase você traz duas palavras que são chaves. Uma é expressão, quando você diz o meu impulso, é uma expressão, algo que sai de dentro de você, e a outra é comunicação, que isto que sai de dentro de você tem uma ponte com o fruidor da obra. Sem dúvida. Sem dúvida. É fundamental. É fundamental. Então, se não algumas houver... palavras são chaves aqui nessa conversa nossa. Linguagem, a arte como linguagem. Sendo linguagem, ela traz uma expressão e precisa da comunicação. Sem dúvida. Isso é um se pensamento não que... chegar lá, você se frustra, você não completa a comunicação, você não sente respostas. O artista precisa sentir respostas. Não são respostas verbais, mas sim, precisa sentir que seu trabalho está interagindo com as pessoas. Isso é fundamental, isso é a coisa que o motiva. Ele vai adiante nesse sentimento mesmo, nessa sensação de que está conversando, ele está dialogando consigo mesmo, com as pessoas numa frequência diferente. É algo da vida, né? A necessidade do outro. Com certeza, com certeza. Que a gente não pode... Não fisicamente, não digo a necessidade física, mas a necessidade de completude mesmo. A gente precisa. A terceira frase é a seguinte: não tenho intenção de buscar novos caminhos, mas apenas de me reinventar através da arte. Certo. Eu não sei, eu me acho um artista assim, de certa forma convencional. Eu não sou artista de vanguarda, certo? Eu domino a técnica da pintura e busco a minha pintura, seja do modo que for, mas que eu me identifique, eu me encontre. Então eu não quero reinventar. A minha intenção não é reinventar nada, certo? A minha intenção é me encontrar na minha própria arte. É basicamente isso. Adoro a arte contemporânea, de vanguarda e tudo, é fundamental. Mas cada artista tem sua postura, e então é mais ou menos isso. É evidente que você, com o domínio da técnica, você tem uma soltura diferenciada, acaba tendo uma soltura diferenciada. Porque mesmo essa vanguarda precisa muito domínio de técnica, não é fácil. Uma pintura abstrata é dificílimo, você se encontrar numa pintura abstrata é dificílimo. Isso é uma questão que as pessoas deixam muito de lado. Elas não sabem a dificuldade que é ser abstrato, acham que é mais fácil, que está jogando tinta naquela superfície, virou abstrato. O artista se sentir... É uma coisa muito complicada. Complicadíssimo. Agora, dentro disso, de não reinventar a arte, eu não acredito que ninguém reinvente a arte. Por quê? Também não. Por quê? Porque eu acho que a arte é uma corrida de bastão. Todo mundo tem pai e mãe, e na arte você vai ter pai e mãe também. Aqueles que chamaram a tua atenção e que você, de certa forma,
ainda remexe o baú dele, tá entendendo? Não quer dizer que você vai plagiar, não quer dizer que você vai copiar, não é nada disso, que as pessoas às vezes confundem com isso. Com certeza. Não é nada disso, mas é fundamental o estudo, a pesquisa, o conhecimento da história da arte. Porque na hora que você vê um quadro de Velázquez, um quadro de Rembrandt, você vai ter uma história da arte ali, de luz, de sombra, de desenho, de como faz isso, faz aquilo, porque a mão aqui está assim, porque o pé está assim. E isso qualquer artista de vanguarda domina. Picasso, quando fez o cubismo, ele dominava tudo isso. Quando ele vira de cabeça para baixo, porque ele conhece do outro lado. Não é virar sem conhecer. Então, quando você fala da reinvenção da arte, eu não creio muito nessa reinvenção, porque eu acredito no estudo, na pesquisa, no trabalho, e que é a corrida de bastão. Se dizer, uma pessoa está passando para outro no novo tempo. Inclusive, se você fizer um comparativo em outras profissões, existe mais em evidência essa corrida do bastão. Mas o artista, eu acho que o artista é vaidoso por natureza. Ele às vezes não se dá conta dessa passagem de conhecimento. Ele tem que beber em outras fontes, ele tem que assimilar, ele tem que conhecer, ele tem que estudar. Ele não é um artista se fechar e achar que uma inspiração tal ele vai resolver o trabalho. Precisa dedicação, precisa estudo, precisa perseverança, precisa tesão, precisa, certo? Frustração, certo? Para ele conseguir ter um resultado. Isso é fundamental. Então eu sinto que a nossa classe é um pouco vaidosa nesse sentido. Então tem que se abrir para outros artistas, conhecer o trabalho de outros artistas, aprender com outros artistas. Não tem nada a ver de cópia, não tem nada a ver, mas isso somando, você agrega no seu trabalho e você tem mais possibilidade de se expressar. É um diálogo permanente. Certo? E esse diálogo não se faz só com quem está fazendo aqui agora, porque quando você traz um quadro de Leonardo da Vinci, ele está sendo agora aqui, com o seu olhar de agora, e não o olhar de lá. Então ele não é passado, ele é presente para você estudar, para você ver as suas agonias, as suas lacunas, a felicidade e o prazer dentro daquilo ali. Com certeza. Né? Mas com o seu momento histórico. O seu olhar do agora. Que é do agora. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa história que de certo tempo para cá inventaram de não vou ver porque não quero sofrer influências, isso é uma bobagem. Não. Tem que sofrer, tem que sofrer. Agora, a partir dali, se transforme, se busque outros caminhos, mas aquilo ali como um embasamento é fundamental, é fundamental. E a pintura segue. Flui. É o rio de Heráclito, né? Vai passando. E não passa duas vezes no meu ponto. Com certeza. Obrigado, Valdo.